Pode clicar aqui, entendi? Boa noite. Quase todo mundo já me conhece aqui, mas alguns não conhecem. Como foi dito, meu nome é André Jaued. Depois de quase 3 anos, devido à pandemia, nós retornamos às atividades aqui no Cantinho de Jesus. E como o Delano falou, para quem não sabe, literalmente eu quase nasci aqui em cima. A mãe estava dando uma palestra e precisou sair às pressas porque eu estava chegando. Eu acredito, pelo que eu conheço da minha família, que ela passou algumas horas e ela voltou para cá. Quase que eu volto junto com ela nas primeiras horas de vida. E de lá até então são 38 anos frequentando a casa, com alguns espaços por causa da pandemia e algumas divisões de tarefas de palestra, porque os outros centros também solicitam o nosso trabalho. Mas estaremos sempre aqui para dialogarmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, porque isso é a força máxima e esse é o trabalho que nós estamos fazendo dentro de qualquer templo religioso ou dentro de qualquer centro espírita. Dialogar e aprender com os ensinamentos de Jesus. Qualquer coisa que não esteja baseada nos ensinamentos de Jesus, qualquer coisa que não esteja dentro dos evangelhos, qualquer coisa que não esteja dentro das obras básicas distorcidas do bem, são assuntos para serem tratados em outros lugares, como assuntos primordiais. Mas os primordiais dentro de uma casa espírita, com as diversas dificuldades que existem, que todos nós sabemos, são os ensinamentos de Jesus. E nós vamos seguindo. Aos trancos e barrancos, em alguns momentos, com facilidade, em outros momentos, porque a gente não erra sempre, senão fica uma vista muito sem detalhes e não sutil de que nós erramos sempre. E isso não é verdade. Nós acertamos mais, acertamos menos, acertamos pouco, e tem horas que nós damos um show de acerto, um show de aprendizado, um show de que estamos colocando em prática aquilo que nós estamos estudando. E os momentos que nós tentamos colocar em prática aquilo que nós estamos estudando, junto com a doutrina espírita e principalmente junto com os evangelhos de Jesus, independente da direção religiosa ou doutrinária, aquilo que nós não damos conta de acertar, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, serve como exemplo para entrar para a nossa lista daquilo que nós tentamos fazer e não deu certo. A tentativa que não foi bem sucedida de acordo com os ensinamentos de Jesus e que nós chamamos de erro, nada mais é do que uma tentativa que nesse momento ainda não deu certo. Mas vai dar. Um dia vai dar. Porque nós não paramos de evoluir em momento algum. Em momento algum nós paramos de evoluir. Nós pegamos a questão 614 do Livro dos Espíritos. É a primeira questão do 3º livro. Nós vamos ter lei divina ou natural. E lá fica claro para nós que ela é imutável. A lei divina é imutável. A lei divina representa para nós, através da exemplificação de Jesus, o amor. Portanto, a lei do amor é imutável. Dentro de cada um de nós, existe uma força divina que está instalada e não pode ser retirada. Estou falando fisicamente, energeticamente. Dentro de cada um de nós, existe uma força divina que está instalada e não pode ser retirada. O criador do nosso planeta e governador é Jesus. Um espírito que, para o nosso conhecimento, tem muito mais do que isso. Muito mais. Mas Emmanuel permitiu, para o nosso conhecimento limitado, sabermos que ele tem em torno de 4,7 ou 5,2 bilhões de anos como espírito puro. Tá? É o primeiro capítulo, Gênese Planetária, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então, esse espírito,
Ele deixou como criador para aqueles que iriam habitar o planeta que ele criou, sendo ele o Cristo e o coordenador de outros planetas também, como diz Emmanuel no mesmo livro. Ele deixou em nós um princípio da divindade. Para quê? Para nós não nos perdermos. Para nós estarmos sempre em conexão. Portanto, se Jesus não para de evoluir, nós também não paramos. A diferença é que nós escolhemos um caminho diferente. Às vezes, um caminho que dá mais volta. Como diz Emmanuel no livro Consolador, Jesus escolheu um caminho reto. Então, ele traz, junto com ele, todos nós. E essa divindade que vibra dentro de nós, ela vibra cada vez mais quando nós promovemos a caridade. Toda vez que nós promovemos a caridade, dentro de nós, essa força divina ganha mais força ainda. Porque existem algumas direções e algumas manifestações da força divina que se encontram dentro de nós, que estão ocultas ainda. E depende de nós desocultarmos essas forças que nos pronunciam para a divindade. Então, toda vez que nós fazemos a caridade, promovemos a caridade, dentro de nós essa força divina é despertada um pouco mais, até atingirmos graus de elevação, onde nós não mais teremos que fazer muito esforço para estarmos em contato com a divindade. Será em nós natural, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Hábito. Será natural em nós. Então, quando nós promovemos a caridade, eu estou dando um passo a mais na minha caminhada evolutiva. E em momento algum, o Evangelho vai falar para a gente é necessário acertar sempre. A tentativa de promoção da caridade já é um acerto. A tentativa de promoção da caridade já é um acerto. Quando eu penso em fazer silêncio no momento em que todas as vezes a minha fala causa desequilíbrio, esse simples silêncio é a prática da caridade em ação. Portanto, evolução de cada um de nós. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, é fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade não há salvação. Quando nós pegamos o capítulo 17, o primeiro subtítulo do capítulo 17 é Caracteres da Perfeição Moral. O capítulo 17, Sede Perfeitos, e o primeiro item, Caracteres da Perfeição Moral. Nesse capítulo, reforçando o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, esse subtítulo mostra de novo para nós, para um livro que já tem um capítulo exclusivo para esse, que é o 15, mostra de novo que a melhor forma para nós evoluirmos é praticando a caridade. Está logo no início, capítulo 17, item 1, Caracteres da Perfeição Moral. Está logo no início. A melhor forma de nós crescermos é praticando a caridade. Só que, quando eu pratico a caridade para com o próximo, eu pratico primeiro para mim. Porque energeticamente, fisicamente, a força desenvolvida pelo trabalho no amor/caridade precisa passar por mim primeiro, para depois chegar no outro, como o desequilíbrio e o desajuste que nós apontamos para o outro também. Passa por nós primeiro, para depois chegar no outro. Então, nós somos o primeiro a receber todo o resultado da nossa prática. Então, a caridade que é feita para com o outro, ela passa por nós primeiro. E foi exatamente nas entrelinhas que Jesus quis falar com Joana de Cruz. Foi exatamente isso. Porque nós conhecemos a pouquíssima
as pouquíssimas referências da Joana de Cusa na Bíblia. São poucas. A primeira vez que Joana de Cusa aparece é em Lucas 8. Ela está junto com Maria de Madalena, está junto de Susana, e ela é a terceira que Jesus curou os demônios. É a primeira vez que ela aparece. Ao longo dos evangelhos, ela vai aparecer em alguns pontos específicos, nem por isso não são especiais. São momentos cruciais. Momentos cruciais. Quando nós pegamos João 19, na transição para João 20, na hora que Jesus ia ser embalsamado com as técnicas que eram usadas na época, com óleo e as especiarias, envolto o corpo envolto num pano, ungido, envolto num pano, o corpo ungido num pano, também coberto de óleo e especiarias, envolvia o corpo e assim ele era sepultado. Quando nós pegamos João 19, nós temos Nicodemos também preparou as especiarias. Quando nós passamos para o início de João 20, versículo 1, nós temos Maria de Madalena foi verificar o sepulcro e viu que a tampa estava aberta. Quando nós saímos de João e vamos para Lucas, tem uma informação a mais. Por que em Lucas tem uma informação a mais? Os últimos estudos sugerem que Joana de Cusa ditou para Lucas algumas questões referentes às caminhadas dos apóstolos de Jesus e dela mesma. Portanto, em Lucas, tem a seguinte ideia. Elas, Lucas 23, último, penúltimo item, versículo. Elas prepararam as especiarias e o óleo para a unção do corpo, seguindo as referências da época. Lucas 24. Elas foram até o sepulcro e viram que o corpo não estava lá. Apareceram 2 homens de roupa branca, esplendorosos, e falou para elas que não precisariam se preocupar, porque estava se cumprindo a profecia. Logo em seguida, Maria de Madalena estava com Joana, que é a Joana de Cusa, Maria, mãe de Tiago. Aí sim, cita em Lucas a presença de Joana. Portanto, Nicodemos também, como está lá em João 19, também ajudou reforçando o preparo do óleo de mirra para a unção do corpo de Jesus. É provável, nos últimos estudos, algumas coisas da Bíblia para comprovação ainda não foram estipuladas, é provado que os últimos estudos também direcionam que Joana de Cusa esteve presente no restrito grupo, acompanhado de 120 pessoas, para a seleção do apóstolo que tomaria o lugar de Judas Iscariotes. Portanto, ela ajudou, existe uma possibilidade dela ter ajudado a eleger Matias como o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Existe a possibilidade também de Joana ter presenciado e ter ficado no local durante o Pentecostes. A eleição de Matias está em Atos 1 e o Pentecostes começa em Atos 2. Então, existe a possibilidade de Joana ter participado também do Pentecostes. Mas não cita o nome dela, são estudos recentes. Ok? Então, são esses os lugares aonde Joana de Cusa aparece.
Mas Humberto de Campos, nesse livro maravilhoso, que é A Boa Nova, ele conta dos bastidores. Ele vai falar de uma série de bastidores. E, para mim, por proximidade com as necessidades ainda, com as necessidades humanas, para mim, esse capítulo 15, Joana de Cusa, é um dos mais bonitos do livro, acompanhado do capítulo 11, Sermão do Monte, que mostra espiritualmente o que aconteceu quando Jesus subiu no monte e falou as bem-aventuranças. Existem outros maravilhosos, todos são maravilhosos, mas eu me identifico muito, principalmente, com esse capítulo 15 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico, intitulado Joana de Cusa. E ele vai trazer algumas informações para nós, que é a seguinte. Antes de eu continuar, se passaram quase 3 anos, Neide, e eu continuo falando igual uma locomotiva desenfreada, tá? Então, para quem já me conhece aqui, sabe que eu quase levanto da cadeira falando. Portanto, o estudo pode não parecer. Eu acho que a Neide já escutou isso umas 250 vezes, essa frase. Pode não parecer, o estudo é participativo. Tá? Não é, Neide? A Neide tá... Se eu deixar, o estudo é participativo. Mas qualquer coisa é só levantar a mão. A gente para, volta, esclarece, dá o livro, o capítulo, para posteriores estudos, mas é participativo. Tá? É só levantar a mão que eu vejo e a gente para rapidinho e retorna. Beleza? Então, Joana de Cusa, no livro Boa Nova, capítulo 15. Humberto de Campos mostra para nós os bastidores da vida, um pouco dos bastidores, um resumo da vida de Joana de Cusa. Joana de Cusa, como na história nós já sabemos, é Joana de Cusa porque o seu marido era chamado de Cusa. Era Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela é de Carfanaum. Carfanaum, para nós nos localizarmos, mais ou menos assim, tá? O Egito está aqui, aí nós atravessamos, nós temos a Via Marins, que vai até a Síria, Via Marins, que era a rota entre Síria, Líbano e Egito. Ok? Israel está aqui e ocupa essa parte toda aqui. Não, o antigo. Hoje foi subdividido, inclusive hoje nós temos a linha de Gaza, que fez o favor de dividir as coisas mais ainda no mapa atual. Então, nós temos aqui a divisão do Egito com a chegada em Jerusalém, nós temos a linha de Gaza, que nós já sabemos que foi uma divisão histórica de guerras e tudo mais, tá? Então, nós temos aqui Jerusalém, mais ou menos aqui, tá? O Egito está bem mais aqui embaixo para vocês verem, tá? O Egito, nós temos Jerusalém, nós temos a Via Marins, Síria, Líbano, aqui nós temos Jordânia, aqui nós temos Cisjordânia, inclusive no mapa atual, e aqui nós temos o Mar da Galileia. É rápido mesmo o desenho, tá? Aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo, banhando toda essa área aqui. Aqui já é a divisa, a Via Marins passa por aqui, o que é o único local que eles conseguiam chegar até o Egito sem atravessar nenhum tipo de água. É porque no mapa é assim, mas a gente pode pensar assim também. Vamos aqui. Egito, Jerusalém, Via Marins, Síria, Líbano, e mais ou menos isso. Então, aqui, nós temos o Mar da Galileia. Carfanaum está aqui, ao norte do Mar da Galileia. Daqui é Joana de Cusa. Para localizarmos melhor, Betesda, ou Betesda em português, mas Betesda está do lado
é a cidade de Simão Pedro, tá? Aquele homem da piscina de Betsaida que ia caminhar até as águas que eram sulfurosas, mas que na Bíblia fala de se mexer. Tá? É aqui. Então é mais ou menos isso, tá? Egito, Jerusalém, Mar da Galileia, Cafarnaum, bem abaixo da Síria, próxima à Via Ápia e 4 quilômetros de distância da nascente do Rio Jordão. Ok? Então é daqui que vem Joana de Cusa. Então, o seu marido, ele era um funcionário de Herodes Antípanes. Ele era um funcionário do alto escalão, de alta confiança de Herodes. Portanto, ele estava envolvido diretamente com a sociedade. E isso trazia algumas dificuldades para Joana de Cusa. Por quê? Porque ele precisava manter uma ordem com o povo, ele precisava manter uma ordem com as orientações religiosas dos deuses. Então, ele estava sempre disposto a agradar. Mas quando chegava dentro de casa com os conhecimentos da intimidade do casal, as coisas não funcionavam dessa forma e ela estava muito triste com as situações e com o desgaste dentro de casa com o marido. Ela já vinha acompanhando Jesus, porque Joana de Cusa sempre foi uma mulher boa. Ela sempre foi uma mulher boa. Ela sempre foi uma mulher com a estrutura na fé. E um belo dia, cansada, com uma angústia íntima, como todos nós passamos várias vezes ao longo da nossa vida. Por isso que essa história de Joana de Cusa relata muito o que nós passamos no nosso dia. Ela sai de casa, como nós também podemos sair de nossa casa íntima, e ela vai procurar Jesus. É uma simbologia aí, tá? É fato real, mas existe uma simbologia. Ela sai de casa e vai procurar Jesus para algumas orientações. Ele estava descansando na casa de Simão. E ela começa a conversar com Jesus e colocar para ele as suas angústias, as suas dores, os seus problemas. E Jesus, carinhosamente, com um sorriso e uma simpatia, começa a falar para ela sobre a necessidade de nós nos responsabilizarmos sobre as dificuldades que são colocadas em nossa caminhada para que a nossa evolução pessoal possa acontecer através daquelas ferramentas que a divindade nos deu. Essa é a conversa que Jesus tem com ela. Porque ela foi reclamar de algo que era da vida dela. E Jesus volta para ela num processo de iluminação da própria intimidade dela, a ideia principal do porquê nós temos que enfrentar as nossas dificuldades diárias. E não é diferente de nós, de problemas na família, no trabalho, na sociedade, nas comunhões, nas ideias religiosas. Nada muito diferente do que a gente passa. Então, eles ficam conversando. E no finalzinho da conversa, ela fala, mas não haveria a possibilidade de eu ser mais incisiva nos conhecimentos para que ele seja salvo de forma mais rápida? Jesus fala assim, olha, quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. Essa fala de Jesus no livro Boa Nova está lá em Marcos 9, quando ele fala que quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Eu vim resgatar os justos, eu não vim resgatar os justos, mas eu vim trazer o arrependimento para aqueles que estão em desequilíbrio. Tá? Isso tudo está na sequência de Marcos 9. Então, ele mostra para ela que é mais fácil estender a mão àquele que já conhece os ensinamentos do que àquele que ainda não conhece. E que a paciência é a atitude fundamental para a compreensão do próximo, para que, quando ele estiver preparado, o trabalho íntimo dele possa acontecer com a ajuda daqueles que estão em volta. Inclusive, o mesmo Espírito escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo o subtítulo A Paciência, do item do capítulo 9. Tá? É o mesmo Espírito que está lá intitulado O Espírito Amigo, que escreveu sobre a paciência. Tá? Capítulo 9, item 7.
do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Paciência. Tá bom? Então, ela vai trazer, ele vai trazer para ela todos esses conhecimentos. E ele olha para ela e fala assim, olha, volta para casa e seja fiel ao seu lar, à sua vida. Porque é lá, no esforço diário para combater as imperfeições, as dificuldades, é lá que eu estarei. Vamos dar um pulo rapidinho no capítulo, de novo, 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Item 4 intitulado O Bom Espírita, que, na verdade, é o bom cristão. No último parágrafo desse capítulo, em itálico, tem assim: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade, pela sua transformação moral e seu esforço em domar as más inclinações. Foi isso que Jesus falou para Joana de Cusa. E foi exatamente isso que Jesus falou para nós, quando nós aceitamos claramente, fora do ocultismo, seguirmos o bem. Não há como esconder. Não existe a possibilidade de eu esconder quem eu sou para o universo. Porque eu sou no universo de acordo com a minha transformação moral e o meu esforço em domar as más inclinações. Essa é a chave para o reino dos céus. Essa é a chave. Se com a máscara terrestre que nós, às vezes, colocamos perante a sociedade, nós já não estamos conseguindo esconder mais algumas coisas, porque o planeta já está vibrando de uma outra forma, revelando tudo aquilo que não mais há de necessário. E imagina, energeticamente, escondermos do universo quem nós somos. Não há possibilidade. E é isso que Jesus quis falar para Joana de Cusa. Volta para casa, porque o seu trabalho comigo está lá. Eu estarei no resultados e nas tentativas de toda a prática no bem. O que ela falou, o que Jesus falou para Joana de Cusa, era um combate que ela tinha com ela mesma. Quando ele fala, volta para casa, ser fiel à sua família, ao seu marido, cuidar, ajudar, logo em seguida ela teve um filho, que foi o que morreu queimado com ela. Quando Jesus propõe que ela volte para casa, sabe o que é? Ela sai da casa íntima, sai da casa física, procura Jesus fisicamente e os ensinamentos de Jesus. Com os ensinamentos de Jesus, energizada, Jesus pede para que ela volte para casa, fazer o trabalho íntimo com as orientações do mestre. Quando Zaqueu subiu na figueira seca para ver Jesus, o que Jesus falou com ele? Em Lucas 19. Desce daí, porque agora estarei com você na sua casa. Hoje estarei com você na sua casa. Já me viu, Zaqueu? Já fez o esforço para subir a figueira seca? Já fez todo esse trabalho de redenção? Agora desce daí, porque vai começar o trabalho íntimo. Eu estarei com você dentro da sua casa. Íntimo. Nicodemos, João 3. O mesmo Nicodemos que nós citamos aqui em João 19, que ajudou a preparar a mirra e o óleo para a unção de Jesus. O mesmo Nicodemos, tá? Aonde que Jesus encontrou com Nicodemos? Dentro de uma casa. À noite. E naquela época, os encontros à noite, dentro das casas, para que não houvesse suspeita, porque Nicodemos era um fariseu, era no segundo andar. Nicodemos teve que sair à noite, é a mesma noite dos trabalhadores do joio e do trigo, é a noite da reflexão e do preparo, ele teve que sair à noite, elevou para encontrar Jesus. Só que ele era um fariseu. E como Joana de Cusa, depois que Nicodemos esteve com Jesus, ele precisou voltar para a vida dele normal,
que era com os fariseus, um dos maiores inimigos de Jesus. Aí o trabalho começa. É aí que o trabalho começa. Senhor, quero ir com você. Eu é que vou aonde você estiver. Ir com Jesus, primeiramente, parece muito fácil. A gente vai com Jesus, vai seguindo, vai imitando, mas o grande educador nunca entrega o peixe sem ensinar a pescar. Ele não entrega o peixe, na verdade. Ele ensina a pescar, porque existe uma trajetória de valorização no processo de pescar, comprar a vara, achar a isca, perder tempo, aprender que não pode falar alto, saber onde pega o peixe, onde que não pega. Isso tudo exige um valor. E esse valor é o valor que cada um de nós temos, porque cada um de nós somos, cada um de nós somos uma personalidade. Então, o valor que cada um de nós dá ao esforço é um valor único. E esse valor único é o valor que será usado no mundo. Por isso que ela precisa voltar para casa e usar os seus aprendizados com Jesus dentro do lar, porque depois ela vai ensinar para nós, Joana de Cusa, o que está no capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho é honrar vosso pai e a vossa mãe. Só que tem um subtítulo que é: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É o mesmo que está em Mateus 12. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos que estão me chamando lá fora? Aponta para os discípulos, esses são meus irmãos, e esses são os meus irmãos, e aqui está minha família. Mateus 12. Quando ela vai para casa, fazer todo o trabalho de ensinamento de Jesus, ela está fazendo a sua segunda preparação. Preparando com a família íntima, seus sais, tá? Preparando com a família íntima, para depois trabalhar com a família universal. Aí a gente vai para um outro patamar de ensinamento de Joana de Cusa, que ela deixa claro no livro Boa Nova, no finalzinho. Pode falar. Mas o Paulo com Jesus no Tabor. No aonde? No Tabor. Aham. Muito bom. E acho que nosso trabalho seria, eu poderia ir para esse caminho. Você desculpa, o final eu não entendi. Eu não sei se é pertinente, Aham. mas eu poderia pensar também na cena do Tabor. Jesus com seus discípulos no Tabor, hoje já estavam começando a ser e se sentiram muito confortáveis. O próprio Jesus propôs que descesse, visto que o trabalho estava embaixo. Poderia pensar nesse trecho dentro dos exemplos. Também. O paralítico de Cafarnaum está em Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum, para ser curado, antes dele ser curado, ele precisou trabalhar a fé dele. A fé, simbolicamente, ilustrativamente, em Marcos 2, a fé, o esforço de trabalho de fé do paralítico de Cafarnaum foi ter que conquistar 4 amigos que o elevaram para cima da casa, chegando em cima da casa, tiraram as madeiras, tiraram as palhas, era cada tora de madeira, que era esse aqui, tiraram as madeiras, isso numa simbologia, tá? Tiraram as madeiras, tiraram as palhas, os 4 içaram e desceram o paralítico aos pés de Jesus. Aí ele faz todo um trabalho, que os escribas estavam ali, para anotar se ele ia errar alguma coisa, e ele, depois de todo o trabalho do ritual de cura que tinha na época, depois de todo o trabalho ele fala: pode ir embora, sua fé te curou. Representando a descida na intimidade que todos nós temos que fazer para que a fé seja ampliada para a nossa autocura. Antes do Sermão do Monte, na casa de Levi, foi a mesma situação. Um discípulo erroneamente se elevou no ego e Jesus trouxe ele para o seu lugar comum, falou para ele descer com as ideias do Evangelho,
porque o evangelho é remédio para todos, e depois, exemplificando, Jesus sobe um monte e passa as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, gente, pegando, ficou mais ou menos a ideia, complementou? Pegando a ideia que ela trouxe ali, lembrei aqui das bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão em Mateus 5, ok? As bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Segundo Emmanuel, na questão 313 do livro Consolador, que é a definição mais bonita para mim de pobres de espírito, é assim: é aquele que está apto para receber os conhecimentos e colocá-los em prática. Pobre de espírito. Para Joana de Cusa ter feito o trabalho que ela fez, de ir até Jesus, voltar com os ensinamentos, com a pilha carregada para dentro de casa, fazer todo o seu trabalho dentro de casa que deveria ser feito, baseado nos ensinamentos de Jesus, e depois ser um indivíduo para a família universal, que é a família do mundo, antes de tudo, ela precisou ser um espírito, ela precisou ser pobre de espírito. Porque se nós não estamos aptos para ouvir, se nós não estamos aptos para aprender, se nós não estamos aptos para absorver o conhecimento, é muito provável que a nossa caminhada vai demorar muito mais. E essa volta para a casa íntima é ouvir. É ouvir. Ouvir a ressonância dos ensinamentos de Jesus que estão em nossa intimidade. Seja a ressonância dos ensinamentos recentes, ou seja a ressonância da reflexão daquele homem de bem que eu busco dentro de mim. Mas para isso eu preciso estar apto para ouvir e para absorver. Senão não funciona. Senão eu não vou até Jesus, aí eu volto para minha casa mais transtornado do que eu saí, aí o meu trabalho de vida pessoal que me eleva para um indivíduo no mundo fica conturbado, aí o indivíduo vai para o mundo conturbado e a gente tem toda a história que nós conhecemos, a gente tem o mundo hoje que a gente vê. No livro Emmanuel, livro chama Emmanuel, do Espírito Emmanuel, no capítulo 35, tem um subtítulo, Educação Evangélica. E Emmanuel fala assim: só entenderemos a verdadeira sensibilidade da vida quando em nosso processo educativo estiver o Evangelho. Ser pobre de espírito para ouvir e aprender. E o pobre de espírito serve para tudo. Ouvir e aprender em tudo aquilo que tem algo para nos ensinar. Mesmo que sejam os erros do início que nós falamos. Então, essa é a Joana de Cusa. Então, ela faz esse trabalho em casa, ela volta e ela vai trabalhar também com as pessoas que estão ao redor dela. Só que o marido dela, oficial de confiança de Herodes, numa crise política, ele não aguenta e, por algum motivo, que não é muito claro, ele desencarna, ele morre. E ela encontra-se sozinha com esse filhinho que nasceu. E ela teve que arrumar trabalho. Naquela época, para uma mulher, principalmente vinda de um oficial de Herodes, do alto escalão da sociedade, arrumar um trabalho era vergonhoso. Arrumar um trabalho era motivo de muita agressividade da sociedade. Então, ela vai seguir, procurar um trabalho para alimentar o seu filho, para trazer o pão para dentro de casa. Ela é criticada, sempre usando o argumento do trabalho que Jesus fisicamente desenvolveu no planeta, na carpintaria, e ela vai aprimorando o trabalho físico e o trabalho espiritual. Inclusive, é nesse momento que o conhecimento que ela traz para dentro de casa, para a família do lar, é utilizado para a família universal, porque ela sai educando e orientando como um discípulo ou como uma discípula, não sei se esse nome existe, discípulo, mas como uma discípula, ela vai orientando todas as pessoas que procuram ela. Ela começa a ser mãe dos filhos que não têm mãe. Ela começa a ser próxima
dos desamparados, e ela leva o ensinamento de Jesus para além da família do lar e vai para a família universal. Exatamente seguindo quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Aquele que faz a vontade do meu pai está na constituição da minha família. E ela faz o trabalho, vai vivendo, só que a crise de perseguição ao cristão, ela fica mais forte. Como vários, ela é capturada, é levada para a fogueira, e o filho dela começa a conversar com ela na fogueira, falando: mãe, nós já perdemos. Você precisa abjurar o Cristo, porque nós já perdemos. E nesse momento, em desespero do filho, em volta do tronco que eles estavam amarrados, já estava cheio de madeira. Essa madeira estava embebedada em uma resina, parecida com essa resina que sai da árvore pinheiro. Sabe, esses pinheiros não fica aquela resina? Aquilo ali pega fogo, igualzinho combustível de carro. A resina já estava colocada toda em volta, um composto que eles faziam com essas resinas, já estava colocada toda em volta. Era colocar a tocha, pegar fogo, e eles iam desencarnar. E nesse momento que o filho desesperadamente pede para que ela pudesse abjurar, ela começa a fazer uma reflexão sobre a sua trajetória de vida. E ela começa a pegar todos os momentos bons que ela passou, inclusive Jesus tinha orientado para que ela vivesse os momentos bons do marido, e não as dificuldades. E ela começa a fazer uma trajetória gigantesca dos momentos bons que ela teve com o marido. E o filho dela cada vez mais desesperado, porque ia para o fogo. Ia para o fogo. Ele fala: mãe, abjura, volta aqui, mãe, volta. Volta para cá, para a realidade, abjura, já perdemos. E diante de toda essa trajetória, ela é tomada de uma força, representando o que todos nós vamos passar um dia, que é esse depoimento, que é essa postura cristã diante do mundo. E ela, tomada dessa força, olha para o filho, fala com ele para ficar calado. E ela fala: não foi isso que o mestre me ensinou. Ele pediu para ser fiel e nós vamos nos manter fiel. Mas ele pediu para ser fiel na casa, mas com os ensinamentos dele, que era uma prática que ela levaria para o mundo. E naquele momento, antes de colocar fogo, o soldado olha para ela e fala assim: foi isso que o seu mestre, o seu Cristo te ensinou a morrer? E ela olha dentro do olho dele, com seus últimos segundos de vida, e fala: olha, ele me ensinou a morrer também, mas me ensinou a te amar. Ele coloca fogo, imediatamente é pegado fogo, Jesus vem e retira ela, provavelmente o filho também, e fala: fica tranquilo, eu estou aqui, vamos comigo. Isso que aconteceu na morte de Joana de Cusa, a reflexão, o testemunho, é a mesma coisa que acontece com a gente. O testemunho é diferente, a vinda de Jesus para nos buscar é diferente, os empecilhos da vida nos pedindo para abjurar são diferentes, o fogo que queima é diferente, a madeira com resina é diferente, mas a gente passa pelo mesmo processo. Todos nós, independente da conduta religiosa ou doutrinária, que estamos seguindo no bem, todos nós vamos dar o nosso testemunho. E o testemunho, muitas das vezes, não é o testemunho externo, é o testemunho interno para nós mesmos. E Jesus não nos abandona. Mateus 18, aonde 2 ou mais estiverem, aí eu estarei. Por que é 2? Porque sou eu e ele. Sou eu e ele. Por que começa no 2? Porque sou eu e ele. Ele já está pronto. Mas se só ele estiver pronto, é 1. Se eu estiver pronto, é 2. Se eu, um outro, estiver pronto, é eu, o outro e Jesus. E por aí vai infinitamente. Essa é a proposta. E um dia, nós vamos chegar exatamente um dia, que demore, não tem problema.
Porque que vai demorar, a gente sabe. Isso aí a gente sabe. A não ser que nós tenhamos uma reflexão tão profunda que o salto vai ser grande. Mas vai ter um dia que nós vamos falar talvez a mesma frase de Paulo em Gálatas 2:20. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. O dia que a gente falar essa frase verdadeiramente, com a naturalidade de quem já faz sem nenhum tipo de dificuldade, é muito provável que nós estaremos tocados de tamanha emoção, de tamanha alegria, que no momento que a nossa ficha cair para a verdade dessa frase dentro de nós, a emoção que vai nos tocar será tão grande que é capaz de, naquele momento, mesmo já podendo falar essa frase com naturalidade, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, é provável que naquele momento essa emoção natural e verdadeira nos faça dar um salto maior ainda e nos jogue lá para frente, mais do que a gente já está. Jesus é um grande imã. Jesus é um grande imã. E quanto mais perto do imã, mais atraído nós somos. Fisicamente, Jesus é um grande imã. De uma física que nós estamos longe de conhecer. Longe de conhecer como a Gênesis deu seus primeiros passos nos milagres do Cristo. Mas, quanto mais próximo do imã, mais nós somos atraídos. Por quê? Porque existe dentro de nós uma energia da divindade que é a mesma que tem no Cristo. E ela se atrai. E essas energias se atraem. É por isso que é muito difícil tirar um Chico Xavier da sua paz. É por isso que é muito difícil tirar Francisco de Assis da sua paz. Eles estão tão próximos do magnetismo energético, simbólico, físico, fisiológico, mesmo que seja outra energia na fisiologia. Estão tão próximos de Jesus que é difícil afastar. Nós, em muitos momentos, como Joana de Cusa, às vezes precisamos ir para perto de Jesus. Eu ia lá para outro canto, né? Que também, quem me conhece, como a Jaqueline falou no início, eu falo assim, ó. Eu falo dando volta no salão, né, Jaqueline? Eu vou e volto. Então, hoje, para mim, isso aqui é um desafio. Mas a gente supera com tranquilidade, eu acho. Quase que não foi, né? Porque eu já ia falar. Então, onde eu estava? Eu estava indo para lá, né? Jesus, Francisco. Então, aí eu ia dar o exemplo da construção da igreja de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi convidado no início do século XII a reconstruir a igreja. Ele foi lá, reconstruiu, a igreja deu problema. Ele falou, agora. Aí ele vai e tenta reconstruir de novo. E a voz falando, reconstrua sua igreja, reconstrua sua igreja, reconstrua sua igreja. Na reconstrução da segunda igreja, com outras que ele estava tentando construir em outros lugares, a principal, na reconstrução da principal, através do trabalho que libera uma energia, que é sim a energia da caridade, porque é um trabalho no bem, essa energia nos imanta e nos conecta com a divindade que está aí dentro de nós. Aí era onde que eu ia entrar. Que a gente vai para lá e para cá, igual Jonas de Cusa. A gente tem que ir até Jesus, voltar para o nosso estado. A gente vai até Jesus e volta para o nosso estado. Sabe o que é isso? É a construção da igreja que a voz pediu para Francisco de Assis. A reconstrução da igreja íntima, para onde nós formos a igreja, o centro espírita, a igreja evangélica, a igreja católica, o templo budista, vai com a gente. Vai com a gente. Por que ir com a gente? Porque assim a gente para de ter que ir até Jesus e volta. Vai e volta. Nós criamos uma conexão com Jesus inabalável.
Qual conexão que é essa? Lei do amor, questão 614 do livro dos Espíritos, lei divina ou natural. André, lei divina ou natural, não tem nada falando de amor. Porque no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, essa questão 614 é completada, intitulado Lei do Amor. No capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente entende, no início somos instintos, mais apurados somos sensações. As sensações trabalhadas são os sentimentos. As sensações mais trabalhadas são os sentimentos. E o grau máximo do sentimento é o amor. Pronto, fechou a questão 614. É isso que está escrito lá no início do item 8 do capítulo 11 do Evangelho. Aí a gente para de ir para lá e para cá, porque aonde nós formos, o Cristo estará conosco, exatamente ilustrado na realidade, porque o Cristo tem uma programação que é infalível e todas as falas, passos, movimentos do Cristo são para exemplificar. Por quê? Um grande espírito, não precisa ser no nível do Cristo, não, do Chico, vamos tirar quem estava vivo aqui, do Emmanuel, né, que provavelmente está vivo, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, eles não fazem mais nada a não ser para o bem. Não existe essa possibilidade. Por exemplo, Emmanuel, as suas novas práticas são na redenção do bem. E aquilo que ele fez de desequilíbrio para ser reajustado, ele vai só retirando da lista. O meu cunhado falou uma vez no culto, minha irmã está até aqui vendo, se ele estiver lá, ele vai ficar sabendo. O meu cunhado, uma vez, falou no culto, uma frase muito bonita. Ele falou assim, nós não precisamos, no culto do Evangelho, nós não precisamos adquirir mais débitos. A gente só precisa solucionar aquilo que a gente já tem. Fechou. 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 Não tem nem para a esquerda nem para a direita. A gente vai adquirir? Com certeza. Mas se essa ideia ficar implementada na nossa ideia, a gente começa a trabalhar. Como foi sugerido, na hora que a gente começasse, eu poderia estender, não é isso? A gente começou 7h40, então tem 5 minutinhos. Então, essa é a ideia. A gente não precisa mais angariar dificuldades. A gente tem só que resolver. Nós temos só que resolver. E se caso as novas que chegarem, que a gente resolva rápido. Porque quando a gente começa a aprender a levar a igreja conosco, o contraste com as dificuldades fica maior. Quando eu não tenho a igreja internalizada, de Francisco de Assis, quando eu não tenho desperta com clareza a divindade que existe dentro de nós, quando a dificuldade chega, quando o teste chega, eu não identifico bem. Eu não identifico bem. Mas quando eu estou preparado e o teste chega, dá um contraste forte, branco no preto. Uma coisa é você colocar uma cartolina, um pedacinho de cartolina preta no fundo preto. Vem e põe uma branca. E vice-versa. Um fundo branco, põe uma preta. Existe contraste. Eu consigo ver o contorno. Eu consigo ver o que está acontecendo. E é exatamente assim que acontece. Quando nós estamos preparados e o problema vem, é gerado um contraste. E esse contraste fala, opa, espera aí. É por isso que existe aquele termo, um dos motivos do termo, que brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Está em Mateus 5. Por que brilhe a vossa luz? Quando eu deixo brilhar a minha luz, eu ilumino a minha dificuldade para resolver com mais facilidade. Onde está essa ideia? Candeia debaixo da alqueire. Sabe o conto do dracma? A mulher que perdeu um dracma? A mulher tinha 10 dracmas. Está lá em Lucas 15. A mulher tinha 10 dracmas. Moedas da antiguidade que no futuro deram... prepararam o campo para o euro. Ela perdeu um dracma. Ela perdeu. Prepararam o campo para o euro. Tá? Não deram origem ao euro, não. Ela perdeu um dracma e ela pegou uma luz e foi nos cantos procurar
o dracma que estava perdido, porque nenhum dracma seria esquecido, para voltar para os 10. 10 é um número fechado. Um número fechado de quanto? De 2. Onde 2 ou mais estiverem, aí estarei. É a simbologia. Beleza? Então, ela vai buscar esse dracma com a luz. Que brilhe a vossa luz. Todo esse trabalho que a Joana de Cusa fez foi representado, no final, pelo ligamento direto que ela teve com esforço com Jesus. Ele veio pessoalmente buscar e falou, pode ficar calmo. Eu estou aqui. Entenderam? Ele falando para ela, fica calma, eu estou aqui. E ela falando, você está aqui. Porque foi isso que fez ela ligar com Cristo. Quase todo mundo já viu o filme ou já leu O Nosso Lar e sabe que os espíritos que estavam ajudando André Luiz no início estavam o tempo todo do lado dele. Por que ele não via? Porque não existia conexão. Não houve conexão. E se não há conexão, é muito difícil criar um laço. Tenta ouvir Jovem Pan sintonizando na 105.1. Não tem jeito. Tenta ouvir 98.3 sintonizando na CDL 102.9. Frequência de ondas curtas, baixas. Não tem jeito. É assim, no mundo inteiro, no universo, no plano físico e no espiritual, é assim. É preciso ter frequência. E é por isso que Jesus falou com Joana de Cusa, volta para casa, porque é lá que eu estarei. Essa é a nossa vida. É assim. Vindo para o centro, voltando do centro, indo para casa, indo para o trabalho. Por que no centro às vezes é mais fácil? Porque no centro existe uma psicosfera criada pelos espíritos responsáveis e também, não é só por eles, e também criada por nós. Por quê? Quando a gente entra pelaquela porta ali, no meu caso, 38 anos que eu estou entrando naquela porta ali, quando a gente entra ali, já existe um automatismo do respeito, igual entrar numa igreja. Então, eu me preparo para entrar. Aí, eu vou tranquilo. E todos nós, ou a maioria de nós, faz a mesma coisa ou parecido. Estou entrando no templo religioso, que é uma cultura que vem desde a igreja, do clero, aquela coisa toda, e que é fantástica. A gente entra preparado. Raramente a gente entra numa igreja católica ali, Boa Viagem, na Afonso Pena, e tem alguém gritando lá dentro. Porque é um preparo que a gente faz. Então, a psicosfera aqui é mais tranquila. Muitos de nós já saiu de uma sala do trabalho, passou por uma outra sala e parece que saiu da gelatina e passou para o ar. Estava dentro de uma gelatina apertada e passou para o ar. De tanto que muda essa psicosfera. Aqui é a mesma coisa, mas essa psicosfera, ela precisa ir conosco. O centro espírita precisa ir conosco. Para a gente começar a fazer igual a Joana de Cusa fez. Procurou o mestre, levou para casa íntima, representada pelo lar também. Da casa, ela vai para a família universal. É a história de todos nós. É a sequência de todos nós. E o testemunho, ele pode ser dividido em testemunho diário. A gente pode dar o testemunho um pouquinho ao dia. E, às vezes, é só pelo sentido de hoje eu consegui fazer silêncio. Hoje eu não pensei isso. Hoje eu sorri para aquele que eu não sorria. Hoje eu apertei a mão daquele cara do trabalho que eu não tenho a menor paciência com ele. E com respeito, sem invadir espaço, respeitando o nosso limite, a gente vai caminhando e vai alimentando a divindade dentro de nós. Eu gostaria de agradecer aos trabalhos que todos nós estamos fazendo em prol do planeta, cada um com a sua perspectiva, com a sua quantidade, porque é esse trabalho que proporciona o diálogo, mesmo muitas das vezes em silêncio, que nós estamos fazendo aqui. Eu falo, vocês pensam, eu falo, a gente vai se realimentando e isso espalha para o planeta todo e a gente termina de refazer o trabalho de agora do lado de fora, igualzinho os grandes espíritos ensinam para nós. Muito obrigado. Qualquer dúvida, em hora oportuna, se puder esclarecer.